Esta é a 11ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre o trabalho do jornalista, da jornalista na internet. E estão aqui para isso a Fabíola Glênia, que é graduada em jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes, que venceu o prêmio Bilbao Vizcaya ao se formar e passou um semestre estudando na Universidade de Navarra, em Pamplona, na Espanha. Começou a carreira no jornal Estado de São Paulo, depois foi para a TV Globo, onde ficou por 14 anos, grande parte deles no portal G1. Saiu de lá para fazer parte da equipe que fundou a CNN Brasil. Hoje é editora-chefe do portal R7 da TV Record. E o Marcos Cândido, que é graduado em jornalismo pela Universidade Metodista, foi repórter nas revistas Trip e TPM e hoje é repórter do portal UOL. Eu agradeço a presença de vocês. E vamos iniciar com uma situação inusitada, diferente, a respeito do trabalho do jornalista da internet. Quem gostaria de começar? Posso puxar a conversa, Marcos? Manda ver, vamos lá. Bom, vamos lá, Silvio. Primeiro, um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. Assim, uma coisa que eu gostaria de pontuar sobre o jornalismo de internet é, como você falou na minha apresentação, eu comecei a minha carreira no jornal Estado de São Paulo, na mídia impressa, um tipo de plataforma muito mais tradicional, né? Quando eu fui para a internet, para mim foi, assim, muito desafiador entender o ritmo do jornalismo digital, porque eu vinha de uma estrutura de trabalho em que o repórter vai para a rua, faz a entrevista, volta, ouve mais 2, 3 fontes sobre o assunto, aí ele escreve o texto, aí ele vai tomar um cafezinho, aí ele volta, termina o texto, aí manda para o editor, que fecha, põe foto, legenda, é um processo quase industrial. Quando eu cheguei na internet, era assim, eu tô falando, claro, das notícias mais hard news, do factual, do quente, né? As matérias elaboradas ainda têm esse processo mais longo. Quando eu cheguei, era uma coisa assim, escreve uma linha e solta. Para pegar um exemplo recente, né? Recentemente caiu o avião do chefe do Grupo Wagner. Assim, cai o avião que está o chefe do Grupo Wagner. Então, foi muito desafiador para mim, assim, no começo. Eu tinha real dificuldade de como é que eu solto um texto com 2 linhas, só com lead, sem ele estar todo bem acabadinho, né? Então, eu brinco que eu tive que aprender a deixar quase que de lado esse dogma que o jornalista tem tanto do deadline, né? O deadline do digital é agora, tá acontecendo, vai, né? Vou complementar o que a Fabíola falou. Obrigado pelo convite, muito feliz de estar aqui falando com o pessoal da PUC. A minha trajetória já é um pouco diferente, que eu já começo com jornalismo na internet. Eu fiz meu primeiro blog em 2008, quando eu era uma adolescente, e aí eu fiz algumas matérias para os jornais, assim como a Folha de São Paulo, para falar com os públicos adolescentes. Aí, à medida que fui crescendo, meus temas foram mudando. Só que a internet mudou muito mais. Então, basicamente, aquela internet de 2008 era uma internet que já não existe mais, é uma internet vintage, já é antiga, não é o jeito que as pessoas consomem. E eu acho que o jornalismo na internet, além do desafio que a Fabíola falou de você acelerar processos, você tem que acelerar a distribuição do seu conteúdo. Então, por exemplo, você está fazendo jornalismo na internet em 2015, por exemplo, em 2020 já era uma coisa, em 2023 já é outra coisa, em relação a formatos, em relação a tá onde a gente chama de leitor, né, mas aonde tá as pessoas que leem ou assistem os vídeos ou ouvem os podcasts estão, a gente tem que chegar no momento que elas estão procurando aquela notícia, aquele primeiro serviço jornalístico tradicional de acontecer alguma coisa, caiu o avião, quem estava no avião? Primeiro você dá que o avião caiu, depois você vai contextualizando, o avião caiu, mas caiu um outro avião dessa mesma empresa em determinado momento, mas o cara que estava no avião, então é uma contextualização contínua que ela não envolve mais só o texto, isso é importante falar, ela vai envolver o áudio, que a gente pode fazer um podcast, ela vai envolver o vídeo,
que a gente vai poder usar qualquer plataforma de vídeo, rede social como Instagram, Facebook, TikTok. Então, todas essas plataformas, YouTube, todas essas plataformas, o jornalista de internet, hoje em dia, ele trabalha, e ele tem que estar presente num tempo rápido, num tempo que ele atenda esse serviço, mas ele também tem essas outras aberturas, né, trazer mais contexto, ele pode trazer, por exemplo, migrar conteúdo da televisão para lá, ele pode aprofundar, ele pode ir trabalhando ali a bola quanto ela está rolando, entendeu? Eu acho que esse é um desafio interessante da profissão de jornalista hoje em dia, e de quem está buscando o curso de jornalismo, é que as possibilidades de você aprender a se comunicar e aprofundar e oferecer material de qualidade de acordo com as nossas técnicas jornalísticas, que a Fabíola e os nossos colegas exercem, você criar um conteúdo com mais qualidade, que atenda, que tem essa função pública, que ela tem essa função de chamar atenção para coisas não esclarecidas, que eu acho que está aí. A base da coisa, os formatos mudam rápido, mas o nosso alicerce, né, Fabíola, ele se mantém de que a gente está em busca de ouvir da objetividade, de promoção de justiça, direitos humanos, que eu acho que é uma coisa que continua inspiradora para nós dois, né, Fabíola? Exatamente. Quer dizer, o estresse do deadline do jornal impresso, da revista impressa, né, ele agora, como você falou, é a todo momento, e é estressante isso também? Pode falar, Fabíola. Sim. Sim, é bem estressante. Não quero desencorajar ninguém, gente. Não, vamos usar uma palavra. É estimulante, digamos assim. É estimulante. Né? É uma doideira, porque, assim, na verdade, eu percebo muito essa diferença, né? Você, imagina, lá atrás, mais de 20 anos, quando eu comecei a carreira, era muito comum os repórteres que entregaram o seu texto esperarem o editor revisar para ver se tinha alguma dúvida, eles levantavam e ficavam ali no cafezinho, no fumódromo, tinha fumódromo nessa época nos jornais, e ficavam lá, batendo papo, de boa. Cara, o jornalista de internet é muito doido, ele mal levanta do banheiro, da cadeira para ir ao banheiro, porque é isso, se ele levantar, pode cair um avião, pode ter um atentado, pode morrer alguém famoso, então assim, você tá ligado assim o tempo todo, é bem estimulante, não estressante. E você como editora, você que decide o que vai ou não vai ser colocado na página? Na verdade, assim, nós somos um grupo de editores, né, lá no portal R7, somos 5 editores, a gente se intercala ao longo, que tem que lembrar também este detalhe, jornalismo de internet é 24 horas, né, então tem notícia acontecendo, é uma operação que funciona 24 horas, a gente tem equipe de madrugada e tal, então não sou a única, somos vários editores-chefes que se dividem ao longo do dia, e sim, parte do nosso papel quando você é editor de uma área ou repórter de uma área, às vezes você é mais setorizado, eu cubro economia, como eu muitos anos cobri economia, ou cidades e tal. O editor-chefe, ele tem que ter um olhar para o todo, né? Ele tem que saber o que é importante ali em internacional, em economia, em cidades, em entretenimento, porque ele coordena toda a equipe de um portal. E ele é um pouco o guardião da linha editorial, ele é a pessoa que vai orientar a equipe, dizer vamos por aqui, vamos por esse caminho, vamos seguir desse jeito, e, além de tudo, também fazer gestão de equipe. Então, grosso modo, é um pouco esse o papel. E vamos falar agora do repórter. A imagem que a gente tem do repórter, Marcos, é aquele que vai conversar com o jogador de futebol, com o microfone aberto, né? No calor do momento, né? Ou o repórter que vai cobrir um crime, né? Ele está lá no... É isso o trabalho do repórter na internet? Olha, o mais curioso é que essa é uma imagem consolidada do repórter, e eu posso dizer para quem está vendo que é verdade. Então, o repórter ele vai estar onde ele vai presencialmente ou ele vai remotamente, ele vai dar um jeito de estar no local ou ter pessoas no local de confiança para que ele consiga a informação. Então, o nosso trabalho consiste em fazer entrevistas com as pessoas que tenham algum tipo de interesse. Então, pode ser interesse público, né, que aquilo seja relevante, que as pessoas estejam de olho, que aquilo seja importante para a nossa sociedade. Então, isso vai envolver
desde você ir numa cena de crime, entrevistar os moradores que moram perto, entrevistar a polícia, questionar a Secretaria de Segurança, fazer um levantamento de quantos crimes aquilo acontece, e narrar a história da vítima, narrar as circunstâncias que as informações que você coletou levaram para o público. Isso também vai envolver estar no campo de futebol e falar com o jogador sobre o que ele achou do resultado, por que a performance dele está um pouco abaixo, e isso envolve também a política. Então você pode ir num político, perguntar sobre determinado projeto, sobre determinada ação, e o político, com esses processos, e pode ser com pessoas comuns também. Então tem uma história muito curiosa que tô passando aqui na rua e vi um restaurante diferente. Vou lá conversar com o dono desse restaurante e ele vai me trazer a história da vida dele. A história dele assim, é impressionante, tem muita reviravolta, tem um sabor para que o leitor seja conquistado, que ele goste de estar conhecendo uma história nova. Eu acho que uma das bases é essa contação de história. E agora, da parte de processo, o repórter ele faz apuração, que a apuração ela determina você conversar com pessoas, ler alguma coisa ali, ver um filme e se aprofundar nesse assunto. E você fala assim, olha, tem uma novidade aqui. E também de coisas mais sigilosas. Então você vai atrás de alguém que vai te passar uma denúncia de algo alguma coisa que está acontecendo. E aí você recebe essa denúncia, faz esse processo de entrevista, vê se você tem elementos, e aí você apresenta para o seu editor, que aí seria a Fabíola no R7, eu tenho os meus editores no portal UOL, e você fala, olha, estou com essa matéria aqui exclusiva, estou com essa fonte, estou com essa entrevista, e aí o próprio repórter faz o processo de escrita, no meu caso, na internet. A gente avalia qual a velocidade que isso precisa ter, se realmente aconteceu agora, é um negócio que precisa agora, ou a gente vai precisar de mais tempo para maturar. Essas são decisões feitas com editores. A partir do momento que essa matéria é escrita, ela é publicada online ou em texto, ou em vídeo, ou em áudio. Isso também é uma decisão feita pela equipe de edição. Então, no resumo geral, o meu papel do repórter é ir atrás da notícia. Ele é como se fosse uma espécie assim, tem o técnico e tem os jogadores do campo. Então, eu sou o jogador no campo de futebol. E os técnicos são os meus editores. Presencial quanto online? A forma de coleta de informações ela é tanto por telefone, por Zoom, quanto pessoalmente. Então, eu pessoalmente são as melhores formas de conseguir informação, mas nem todas, por uma forma logística mesmo, nem todas as vezes você precisa ir pessoalmente. Mas o pessoalmente é o melhor jeito ainda de extrair informação, de conversar, de encontrar as pessoas, de conhecer as pessoas. É o melhor jeito e é o mais emocionante, porque você é repórter, é mais gostoso, você vai lá e aí você conhece a pessoa, ela se abre, é o processo de troca. Então, seriam esses dois modos, mas o modo essencial nosso é presencial. E você sai com uma equipe, um cara que vai filmar, ou você faz tudo? Depende. Filma, fotografa, fala... O repórter depende um pouco. Esse primeiro estágio da apuração, que a gente chama, eu vou coletar o que eu tenho de informação. Então, foi por telefone ou pessoalmente. Aí eu vou presencialmente primeiro uma vez, ou por telefone, confirmo essas informações, e aí eu levo para o meu editor, o editor fala, cara, a gente precisa gravar. No meu caso, que eu sou jornalista de internet. Então a gente vai decidir se isso vira um áudio, se isso vira um vídeo, mas essencialmente o jornalista de internet ainda que trabalha com texto, que trabalha com a primeira informação, ele leva o seu celular, do celular ele faz essa gravação, tanto em foto, em vídeo, o máximo de recursos que ele achar que precisa, e traz esse material e ele é publicado de acordo com a velocidade que esse material exige, se é uma urgência, se é uma emergência, se precisa ir mais a fundo. Então é muito interessante, assim, a gente tem uma série de perspectivas de conseguir essa notícia, mas no geral esse aqui é o melhor amigo que é o celular hoje em dia, e a gente consegue gravar, a gente consegue ligar. Aparece às vezes na reportagem? Eu já apareci em reportagens em vídeo, que demonstra todo o processo da minha apuração, que é essa investigação, em que eu fui com uma equipe de vídeo, e aí a gente vai com
geralmente com um produtor, geralmente com um câmera ou dois, para fazer toda a parte técnica de microfonar, filmar, enquanto você realiza as entrevistas são filmadas. E aí elas podem, como eu falei, tanto para a internet como para televisão. Hoje é muito cruzado, mas para essas plataformas digitais. Então é mais ou menos feito assim. E, Fabiola, oi. Eu queria pegar carona nisso que o Marcos está falando, porque isso é uma coisa que é bem interessante do jornalismo na internet. Outras plataformas mais tradicionais, elas são mais setorizadas, vamos dizer assim. O cara que é o repórter do texto, ele faz o texto. O que é o fechador, fecha o texto. O que é fotógrafo, faz foto. Na TV, você também tem estruturas mais estanques, né? Então, e estruturas maiores, eventualmente, você precisa da figura do produtor, aí você tem o repórter, você tem o cinegrafista. Na internet, esse conceito do multitarefa, ele é levado ao extremo, mas positivamente, porque hoje há muitos questionamentos em relação a ser multitarefa. No jornalismo de internet, você tem que ser multitarefa. Então, de novo, lembrando, eu comecei num jornal impresso. Eu não tinha uma preocupação de, será que eu sei falar com a câmera? Será que eu fotografo bem? Será que eu tenho que estar penteada? Porque eu era repórter do bloquinho na mão. Quando você vai para a internet, você tem que estar preparado para ser desafiado o tempo inteiro. Não adianta, tipo, não, mas eu sou repórter de economia, eu só escrevo. Não, eu quero que hoje você faça um podcast. Pô, mas caramba, será que eu tenho voz? Será que a minha impostação é boa para o áudio, né? Não, hoje você vai ter que aparecer no vídeo. Ih, meu Deus, estou toda desengrenhada, não prendei o cabelo. Tá? Então, eu acho isso muito incrível, de verdade. Eu acho isso muito incrível do jornalismo de internet. Você tem que estar preparado o tempo todo para se desafiar, para fazer diferente. Não existe muito uma zona de conforto, né? É isso, pô, vai ter que aparecer em vídeo, vai ter que saber fazer foto, porque muitas vezes é a gente com o celular, como você mesmo brincou, a gente com o celular que faz a foto que vai tá naquela reportagem e tal. Então, eu acho isso muito legal. Esse fator de você ter que ser multitarefa e se adaptar a diferentes formas de fazer jornalismo. E outra coisa que o Marcos também tocou nesse assunto que eu acho muito legal é de como o jornalismo de internet ele é cheio de possibilidades, né? Uma mesma história que você vai contar, porque ao fim e ao cabo somos grandes contadores de história, uma mesma história ela pode estar ancorada num infográfico incrível, feito com movimento, ou ela pode estar complementada pelo texto e um podcast que está ali embedado, ela pode ter vídeo, foto, então assim, eu acho que é um universo muito rico de possibilidades, e isso faz com que a gente não se acomode, a gente não pode se acomodar em jornalismo de internet, né, Marcos? Você tem que estar sempre antenado, nem um pouco, é isso, sabe, Silvio? Você tem que estar sempre atento, você não pode usar muletas do tipo, ou desculpas do tipo, mas eu não sou muito ligada em redes sociais. Não, você tem que ser. Mas eu não entendo muito de vídeo, de novidades em vídeo, de edição. Você tem que ser. Então, depois que eu migrei para a internet, eu tive que aprender a editar vídeo, porque eu trabalhei muito tempo numa equipe de vídeos, então eu aprendi a mexer na plataforma de edição. Eu tive que aprender a editar foto, coisas que eu não fazia nas minhas experiências anteriores. Então, isso é bem legal, porque é muito estimulante. O repórter, ele é especializado em assuntos, você falou que você cobria economia, né? Sim. O repórter, ele tem alguma especialização? Ele pode ter ou é melhor não ter? E depois... depois eu quero que você complemente. O que acontece, Silvio? Normalmente, as pessoas têm ali uma segmentação. Hoje, no Portal R7, a gente tem equipes setorizadas. Então, eu tenho equipe de esportes, eu tenho equipe de internacional, eu tenho equipe de política, equipe de economia. E normalmente essas pessoas estão alocadas ali porque fizeram algum curso de especialização, porque têm interesse nessa área, foram se especializando e se aprofundando.
Isso é um fato. E isso vem muito da herança do jornal impresso e tal. Então, sim, isso existe na internet, mas também é verdade que você tem que estar sempre aberto ao desafio, porque, como disse o Marcos em algum momento, as coisas mudam muito. Em algum momento vem a decisão de que não vamos mais ter editorias ou verticais, todo mundo tem que meio que se virar e saber cobrir tudo. Esse às vezes é um movimento que acontece. Mas hoje, por exemplo, onde eu trabalho, as pessoas são setorizadas, cobrem as áreas de especialização. Quer dizer, você é editora que conhece as pessoas e diz, você é da área de cultura, é você que vai fazer isso. É isso, exato. Posso complementar. A resposta curta é que sim, tem essa especialização. Você pode ser um repórter especialista em um determinado assunto, porque isso vai facilitar muito sua vida em relação à obtenção de informação. Então, você vai conseguir muito mais facilmente conhecer uma pessoa que vai te ajudar com esse assunto. Falar assim, então, o ano passado aconteceu esse tipo de coisa e está acontecendo agora de novo. Você consegue fazer conexões muito mais rapidamente sendo especializado em determinado assunto. Mas também você pode ser uma pessoa que gosta de fazer vários assuntos, que é o meu caso. Eu já trabalhei com uma porção de assuntos, porque eu acho que o alicerce do jornalismo é ser uma pessoa curiosa. E a gente tem determinadas técnicas para fazer isso, que são perguntas básicas do que, como, onde, quando, que são perguntas essenciais que a gente consegue descobrir coisas muito legais em vários temas. Então, essa base da curiosidade, ela vai estar presente na figura de todo repórter que esteja alguma redação, que esteja trabalhando com internet. Mas essa especialização, ela depende um pouco do veículo que você trabalha, depende um pouco de você, depende um pouco de tudo, mas eu acho que esse alicerce principal, Silvio, eu acho que esse que é o que o jornalista precisa ter, que é a curiosidade, e que isso vai funcionar para você ser mais ou menos especialista em várias áreas ou especialista profundamente em um, né? Acho que é isso a coisa. Não sei se vocês teriam condições de dizer. Os cursos universitários estão dando conta da formação deste, entre aspas, novo jornalista, o jornalista da internet? Vocês acham que estão ainda muito calcados no jornalismo da mídia impressa, da mídia televisiva? Você quer responder, Fabíola? Se você quiser responder, pode responder, Marcos. Eu acho que, no meu caso, da universidade que eu fiz, ela tinha uma velocidade muito grande de adaptação ao mercado. Então, a gente teve grades muito atualizadas de jornalismo de internet, a gente teve bastante aula de impresso também e bastante aula de rádio, de áudio, né? Não é nem rádio. Que a base dos podcasts hoje em dia é basicamente o rádio, então são as mesmas técnicas. E também teve outros pilares, como assessoria de imprensa, comunicação interna, que são outras pilares de jornalismo. Eu acho que, na minha opinião, assim, eu acho que é um pouco difícil de acompanhar o ritmo, mas eu acho que a academia ainda segura a bola para algumas coisas, assim, então as coisas acontecem, tem um processo de maturação, e consegue perceber quais são as melhores maneiras de acontecer, as melhores maneiras de ensinar, as melhores maneiras de reagir a determinadas ações, porque é tudo muito novo. A internet tem 30 anos, então, e o jornalismo online, se a gente for considerar o UOL, tem 27. Então, é tudo muito novo e tudo muda muito rápido. Talvez não consiga acompanhar no dia a dia, mas eu acho que consiga ver o que já funcionou nesse período, acrescentar coisas, adicionar elementos de outras áreas para fazer atualizações desses períodos. Então, acho que o curso de jornalismo, e acho que é importante falar, os cursos de jornalismo, eles criam uns comunicadores muito bons, que acho que acima de tudo isso. Então, uma pessoa que ela vai conseguir trabalhar em determinadas áreas de comunicação com uma perspicácia muito maior de ir a fundo nos assuntos, saber criar coisas convidativas, histórias boas, e consiga contar essas histórias em várias áreas da comunicação. Então, acho que isso é importante falar, e a academia e o curso de jornalismo faz isso pelo menos fez isso comigo. Fabíola, o repórter.
Eu sou orientador e quando os jovens pensam em jornalismo, uma coisa que os textos informativos que aparecem, a profissão não é regulamentada, né? E qualquer um pode ser jornalista, não é bem assim. Como é que isso acontece nas redações na internet? Tem gente não jornalista, muita gente não jornalista empregada, ou a maioria deles são jornalistas que fizeram jornalismo? Silvio, na grande maioria, assim, na empresa em que eu estou hoje, se você não tiver o MTB, o registro profissional, né, você nem pode ser contratado, é uma exigência. Embora, sim, algumas pessoas que não são formadas em jornalismo consigam o MTB, mas, enfim. Na redação em que eu estou hoje, majoritariamente todo mundo é jornalista, 100% ali é jornalista. Outras redações por onde eu passei também. O que acontece muito, às vezes, é você ter analistas, né? Você tem, então, o cara que é analista de cenário internacional. Ele não precisa ser jornalista. Ele é um analista que entra ali para falar ou de economia, ou de cultura, e esse cara, ele tem a especialização dele na área em que a gente está convidando ele para falar. Mas ali, botando a mão na massa, 100% jornalista. Não sei se eu posso perguntar, mas quantos jornalistas trabalham na R7? Hoje a gente está com uma equipe, contando equipe de Brasília, Rio, Minas e São Paulo, jornalistas próprios, a gente está com mais de 80, Silvio, se não estou enganada, mais de 80 jornalistas. E aí a gente tem também colaboradores de parceiros e tal, que aí é um universo bem maior. Mas jornalistas próprios, por aí. E aí no UOL, Marcos? A gente... Eu não consigo enumerar, Silvio, mas a gente é estabelecido com essas mesmas divisões. Então, a gente tem redação aqui em São Paulo, que é uma redação um pouco menor no Rio de Janeiro, e redação em Brasília, e colaboradores que a gente chama de freelancers, que são jornalistas também, que trabalham em todo o Brasil. Então, a gente consegue espalhar uma rede por todo o Brasil de pessoas que estão trazendo notícias. Então, eu acho que as divisões são essas, eu não consigo numerar, mas é uma equipe grande. Muito grande. Grande. Muito bem. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.